Pessoal, vem aqui, ó. Fazer silêncio lá pra frente, prestar atenção aqui. Toda hora. Na última aula eu tinha passado umas questões, nem pensei que eu corrigi, não. Não. Só passou e depois falou. Oi? Corrigi até a 4? Aí, ó. Tem gente que falou que eu já corrigi até a 4. Ele nem começou. Eu nem falando que ele começou. Você não começou, Pedro. Porque a aula passada foi... Começou não, Pedro. Ó, comecei sim, eu tenho 0 respostas. Ali 4, sim. Próxima questão, questão 5. Qual que é? Vocês que me copiaram aí. Vocês... Que são ideias inatas. O que são ideias inatas? Ideias que não são natas. Vamos pegando. Mas é só pegando do dicionário? Que é? O que é uma ideias inatas? Os racionalistas, geralmente, aqueles que acreditam que nós conhecemos graças à razão, eles defendem que existem ideias inatas. O que são ideias inatas? Ideias que nós nascemos com elas. Ou seja, ideias que estão na nossa mente desde o momento em que nós nascemos, viemos ao mundo. Isso aqui é o oposto que é defendido pelos empiristas. Para os empiristas não existem ideias inatas, porque todas as ideias vêm da onde? Da experiência sensível, né? Ou seja, vem dos 5 sentidos. Não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado, senão por meio dos sentidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato. São os 5 sentidos que nós usamos para conhecer o mundo. Segundo os 6. Alguns consideram a intuição o 6º sentido. Por isso é que as mulheres, segundo alguns também, têm mais desenvolvido que os homens. Os homens são mais retardados. Não tem um sentimento. Por isso os homens não conseguem captar as coisas do ar, coisa que as mulheres conseguem. Isso é verdade. A mãe vai ficar falando que não. Só sexta-feira. Foi traída e a corda foi As mulheres conseguem ligar os pontos de forma mais efetiva que os homens. O homem ele é mais específico, a mulher tem uma visão mais global das coisas, por isso ela consegue captar e fazer o link mais fácil. Linkar as coisas. A intuição é isso, essa capacidade de perceber e ligar as coisas. Mas isso muitas vezes também faz com que as mulheres fantasiem demais. Aí elas fazem link com coisa que não linka. E aí cria uma história. Aí só no casamento, você consegue. Separação de bens, leva seu carro, casa. Eu passei por isso já. Você sabe a diferença de uma mulher e de uma granada? Sei não, vai ver. Se você tirar o anel, vai pegar sua casa. Tirar o anel é igual furacão, né? Por isso que os furacão tudo tem nome de mulher. Passa na sua vida. Então, continuando. Para os inatistas, existem ideias inatas que nós nascemos com elas. Para os empiristas, não há ideias inatas, porque todas as ideias vêm da experiência sensível, vêm dos 5 sentidos. E para vocês, há ou não ideias inatas? Qual a ideia seria inata, que a gente já nasce com ela? Não, isso é necessidade, cara. Vai? Raciocínio? A ideia de respirar. É um instinto, né? Não é uma ideia. A ideia de existir. A ideia de existir?
O bebê já tem a ideia de existir? Já pensa isso já? Mulher já. Ele não sabe nem as palavras. De onde que ele tirou? Inclusive, se ele não desenvolver a linguagem, ele não vai conseguir ter esse nível de abstração. Olha? Tá também é um sentido, né? Não é uma ideia. Bebê não é sem ideia. Bebê não é sem ideia. O Descartes, por exemplo, vai falar que a ideia de Deus ela é inata. Os empiristas vão falar que não. Você sabe ou conhece a ideia de Deus porque alguém falou dessa ideia para você. Mas aí os inatistas vão voltar lá no passado. Peraí. Quem falou de Deus para mim foi meu pai e minha mãe, vamos dizer assim. Quem falou que meu pai e minha mãe foi meus avós. Quem falou que meus avós foram meus avós. Se a gente for voltar lá no início, os primeiros seres humanos. Quem falou para eles de Deus? Deus. Se é tudo alguém ensinou. Ele mesmo Deus. Aí quem ensinou Deus, ele explicou o Big Bang. Então, aí para ele deve ser inata por isso, porque não tem uma explicação primeiro. Então, os primeiros seres humanos, eles só poderiam ter nascido com essa ideia para poder tê-la desenvolvido. A mesma coisa a ideia de perfeição. Nesse mundo a gente nunca experimentou, conheceu nada perfeito. Então onde a gente tirou essa ideia? A gente nunca teve experiência de nada perfeito. Foi só pra você? Então, mas você nasceu em que ano? Então, antes de você, como é que tinha ideia de perfeição? Eles já nasceram com essa ideia. Já nasceram com o Augusto na cabeça. Depois que o Augusto nasceu, eles tiveram certeza que a perfeição existe. Então, a ideia de Deus, perfeição, infinito. A gente nunca viu nada infinito. De onde a gente tirou essa ideia? É uma ideia inata. Então, existem algumas ideias que são inatas, ou seja, nós nascemos com elas, porque não tem explicação delas serem vindo dos sentidos. Porque ninguém nunca teve experiência de nenhuma dessas ideias. Então, elas só podem ser inatas para os inatistas. Próxima questão. O que é gnosiologia e Gnosiologia. É o Augusto que dá. Logia é sempre o quê? Isso é doentologia, né? Estudo. Gnose em grego é conhecimento. A grande preocupação dos modernos é com o conhecimento. Essa vai ser a questão que vai ou será trabalhada por eles durante toda a modernidade. Um estudo do conhecimento. Como nós conhecemos? Nós conhecemos graças a quê? Graças à razão ou graças aos sentidos? Qual que é o princípio, origem do conhecimento? Qual é o método mais adequado, o meio, o caminho mais correto para se chegar ao conhecimento? Qual que é a finalidade do conhecimento? A gente conhece para quê? Para ficar rico? Saber é poder, já dizia Francis Bacon, né? E poder é dinheiro, é poder, né? É uma das formas de poder. Não existe só o poder econômico, que seria o poder do dinheiro. Existe o poder político, que é o poder de influenciar as pessoas. Existe o poder religioso, que através da religião você consegue manipular as pessoas. Existem diversos tipos de poder. Nessa pergunta tem epistemologia. Epistemologia. Logia é estudo, né? Episteme em grego é a ciência. Inclusive será com os modernos que acontecerá o que é chamado de revolução científica. É aqui que nasce o que nós conhecemos como ciência, né? A revolução científica ocorre entre o século XVI e o século XVII.
E nós temos o que é chamado de ciência moderna. Quais são as duas bases da ciência moderna? Tecnologia. Razão e Conhecimento. experiência. Experiência. Vida com seu jeito. Diferentemente da ciência antiga, a ciência moderna, ela não é só teoria. A teoria precisa ser confirmada através da experiência, da prática. Então, essa é a grande preocupação dos modernos. Próximo. O que foi a Revolução Gloriosa? O que foi a Revolução Gloriosa? Vocês lembram disso história? Não. Foi Goiânia isso aí. Por causa da Revolução Inglesa? Isso. A Revolução Gloriosa foi a última fase da Revolução Inglesa. Fim do absolutismo, não foi? Isso, fim do absolutismo na Inglaterra. Ela acontece em 1688 e 1689. É a primeira das grandes revoluções burguesas, que leva quem? A burguesia ao poder, destituindo o absolutismo, acabando com o poder absoluto concentrado nas mãos dos reis na Inglaterra ou na Grã-Bretanha, no Reino Unido. Agora eu não tô vendo, né? É um processo evolucionário que começa com a Revolução Puritana. A Revolução Puritana tem início por volta de 1640 até 1689, praticamente 50 anos de processo revolucionário. Começa com a decapitação do rei Carlos I, termina com a Revolução Gloriosa em 1689. A Revolução Gloriosa institui o parlamentarismo. Agora o rei não tem mais poder absoluto, o rei também está submetido à lei. E quem faz a lei? O parlamento. O parlamento é eleito pelo povo. O rei está submetido agora. O rei agora reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. Apesar que vai ter momentos aí que os reis vão ter participação bastante decisiva, como a Rainha Vitória no século XIX, no auge do neocolonialismo, do imperialismo britânico. Próxima questão. Diferencia materialismo, empirismo e mecanismo, segundo Thomas Hobbes. Materialismo. O Hobbes, ele é um empirista. Para os empiristas, todo conhecimento vem da onde? Da experiência sensível. Então, se todo conhecimento vem da experiência sensível, nós só podemos conhecer aquilo que é material, somente a matéria. Então, para Thomas Hobbes, é impossível conhecer, por exemplo, a Deus. Por que é impossível conhecer Deus? Que não é material. Porque Deus não é ser material. Então, qualquer coisa que se fale sobre Deus é pura suposição. Ou mentira, ou ilusão. Porque ninguém nunca viu, nunca ouviu, nunca tocou, nunca sentiu o cheiro nem o sabor de Deus. Como é que vai saber quem é? Primeiro pro meu Deus. A cara do Pedro. Nossa. Ninguém nunca comeu Deus, né, Selma? Boa. Ô José, eu vi que acabou de abrir uma vaga. Você só pensa naquilo, né? Tá querendo não? Pegar uma passarinha Já vai estar. acabou de ver. Prepare-se. Conotativo, né? Prepare a parte que não dá do seu corpo, que não dá para perceber com os sentidos, que é a sua alma.
Porque ela vai direto para um lugar nada Oh, você tá de novo? agradável. José, vai parar num lugar bem Você acha que isso vai te libertar calor, hein? ou vai impedir com que você vá de cabeça para baixo para lá, né? O filho desse que ele chegou. Tá o pé amarrado na cabeça. Então, nós só podemos conhecer a matéria. A matéria feita de corpos. Concordo, sim. Corpos que se movimentam no espaço. Existem dois tipos de corpos, segundo Thomas Hobbes. O corpo natural, o que seria um corpo natural? Não toma bomba. Corpo que não toma bomba, né? Esse é um corpo natural. O seu corpo é natural? Já tomou bomba, não? Nunca tomou uma bombada, não? Nunca lá ele. A árvore é um corpo natural? Depende da árvore. Se você jogar adubo, ela não vai não. Sai fora, pai. Hoje em dia tem árvores e plantas transgênicas. Aí já são Não binárias. artificiais, né? Não binárias? Ela não se identifica nem com um milho normal, nem com um milho transgênico. Pois é. É, um milho de pipoca. Só pérolas aqui hoje. Um milho de pipoca. Então, tem árvores não binárias. E não é nem de um gênero nem de outro. É, nem se identifica nem com o nem com a mangueira. Aí ela seria artificial ou natural? Artificial. Artificial, né? Natural é tudo aquilo que é produzido pela natureza. Artificial é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano. Então, se houve alguma modificação, aquilo passa a ser artificial. Professor Mano, a mesa é artificial. A árvore geralmente é natural. Na época do Hobbes, as árvores eram naturais. Hoje em dia, depois de tanto estudo científico, Oi? Isso é verdade, né? Você falou aí? O quê? Ah, porque não é natural. Tem hoje em dia, a galera produz, faz cruzamento genético, né? Cara, Muda. hoje em dia uma árvore assim, de laranja mesmo, demorava um ano, 9 meses já produz, já está assim, produzido. Pois é. Em 10 meses já colheu. Tudo isso é mudanças E ela demora 2 meses. feitas de forma artificial pelo ser humano no laboratório. Os cachorros hoje, Cachorro. mas tudo é artificial, porque essas raças não são raças puras, na verdade são bichos feitos em laboratório, né? Tanto que algumas raças são até problemáticas. Aqueles bulldogs, né? Show. Olha ele Não falando sei, da raça né? pura aí, ó. Bulldog é uma raça de cachorro Isso é uma completamente agitação. O Shih foi criado. anti-anatômico, né? O cachorro ali não consegue nem respirar Você direito. já viu um crânio de um bulldog? Então, você já viu? Já. Como é que é? Aquilo lá é disfuncional. Como que ele respira? É toca pra cima. Pesquisa pra você ver que bizarro. É completamente bizarro. Depois Ele você foi feito no laboratório. Cruzamento genético. Parece lá do Ceará, velho. O Bulldog parece um cearense. Vamos assistir essa live minha hoje, vai. Não sou eu que estou falando, viu, galera? Vamos até citar os nomes aqui. Zé Augusto e João Pedro. Essa galera aí que tá soltando essas coisas que podem ser ofensivas para alguns grupos aí. Ô, vocês não sabem nada a ver com isso, não. Ainda bem que eu chamo Paulo. Continuando. Materialismo, o que mais? Materialismo, empirismo e mecanismo. Empirismo, porque ele acredita que o conhecimento vem da experiência sensível. E Mecanismo. mecanicismo. A matéria ela funciona de forma mecânica. Ou seja, como uma máquina. O que é pra te lembrar nessa aula? Uma máquina funciona de forma previsível.
numa relação de causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Não há nenhum efeito que não tenha uma causa. Então tudo na natureza funciona de forma previsível. A matéria funciona de forma previsível. Por exemplo, o fogo é a causa. O efeito do fogo é o quê? Massa, queimada. A água é a causa, o efeito. Quais são os efeitos que a água produz? Mata sede. Sede, né? Ela pode evaporar e formar nuvens. Essas nuvens, ao se precipitarem, dependendo da temperatura, pode formar o quê? Granizo, gelo, né? Que é a água no estado sólido. Ou a neve, né? Então tudo funciona de forma mecânica, uma máquina previsível, com causa e efeito. Então aqui não há muito espaço para liberdade. Não pode ser melhorado, né? Até mesmo as nossas escolhas, que a gente acha que escolhe, que é livre, na verdade são fruto de processos bioquímicos que ocorrem no nosso cérebro. Já foram feitos alguns estudos com ratos e é possível prever a escolha dos ratos através de alterações do cérebro que precedem as ações. Então, antes de você fazer a sua escolha, aconteceu processos bioquímicos no seu cérebro que fizeram com que você fizesse a escolha. Então você não escolheu, na verdade você só respondeu a um estímulo bioquímico do seu cérebro. Então não foi uma escolha, eu escolhi isso. Não. O seu cérebro previamente, um processo ali bioquímico, isso hoje, né? Mas corrobora a tese do Hobbes. Tudo é previsível. Não existe liberdade. Tudo já está, de alguma forma, determinado pela natureza, pela matéria. Então essa é a perspectiva do Hobbes. Próxima questão. Diferença entre ética e política segundo a Hobbes. Ética e política. Ética é o quê? Ética é um campo da filosofia que estuda o comportamento humano, que busca estabelecer o que é o certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. Ética vem do grego ethos, que quer dizer comportamento. E o que é o bem para o ser humano? Dinheiro. Isso aí é uma das perspectivas, né? Para o Hobbes, o bem é aquilo que nós desejamos. E o mal? Aquilo que evitamos, que repudiamos. Aí tem um outro princípio aqui, né? O bem é tudo aquilo que promove ou que preserva a vida. É o princípio da autoconservação. Bem é aquilo que conserva a nossa vida, mal é aquilo que degrada ou tira a nossa vida. Que mata. É ferrugem. Então o que é certo fazer? É certo fazer somente aquilo que preserva a nossa vida. E aquilo que desejamos. Aquilo que nos provoca prazer. Mal é aquilo que repudiamos. Aquilo que nos dá desgosto. E aquilo que mata. Na ética do Thomas Hobbes. Então você tem que fazer o certo a se fazer sempre. É aquilo que preserva a sua vida. E aquilo que você deseja. Mal é você evitar fazer aquilo que você repudia, aquilo que desagrada, aquilo que causa dor, aquilo que degrada a vida. E na política? Com tudo isso muito mais.
Na política, Hobbes defende o absolutismo. O poder absoluto concentrado nas mãos de quem? Aqui do Estado, né? Tô com ele. O Estado tem poder absoluto. Sobre o quê? Sobre a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens. Então qual que é a função do Estado? Garantir o mínimo de paz e segurança. Impedir que a gente se mate. Por quê? O homem é o lobo do homem. Ou seja, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Então, para impedir que a gente se mate, se destrua, o Estado tem o poder sobre a nossa vida, a nossa liberdade e nossos bens. Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode te matar. Prender. Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode te prender. Cobrar imposto. Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tomar os seus bens. E pode te cobrar imposto também. Porque o Estado tem poder absoluto, ele pode o que quiser. E para quê? Para garantir a paz e a segurança. Ele vai cobrar imposto de você para quê? Para garantir a paz e a segurança. Porque ele cria o exército, a polícia, aqueles que vão vigiar a sociedade e impedir que a gente se mate. Isso destrua. O Thomas Hobbes, né? É. Tô com ele. Então esse é o poder absoluto que deve estar nas mãos do Estado, segundo Thomas Hobbes. Quantos anos aí? Não, faltou um minuto. Próxima aula a gente continua. Professor, você grava live em todos os sábados? Praticamente. Quando tá repetindo demais a mesma aula, sempre aí eu gravo em outros canais.